versículo na Bíblia que diz que não devemos dar espaço a Satanás. A Epístola de Tiago diz que tais pessoas não devem pensar que podem receber algo do Senhor. Opor-se a Satanás significa obedecer a Jesus. E obedecer a Jesus é o mesmo que se opor a Satanás. E Satanás irá embora. Como podemos derrotar o invisível Satanás? Lutar e derrotar Satanás significa rejeitar os pensamentos que ele coloca em nossas mentes. Quando dois pensamentos entram em nossas mentes, devemos renunciar aos pensamentos vindos de Satanás. Isso significa renunciar ao seu ego. Poucas pessoas sabem que seu ego é um pensamento que lhe foi dado por Satanás. A primeira coisa que você precisa aprender ao se tornar cristão é como renunciar ao seu ego. Se você não aprender completamente como renunciar ao seu ego, não será capaz de viver uma vida de fé correta. Vencer os pensamentos de Satanás e aceitar os pensamentos de Deus pela fé é chamado de justificação pela fé. Quando as pessoas ouvem o termo justificação pela fé, ficam perplexas e não o compreendem completamente. Mas aceitar a Jesus em nossos corações é justamente o que significa justificação pela fé. Aceitar Jesus em nossos corações significa escolher os pensamentos que Jesus colocou em nossos corações. Esses pensamentos são revelados pelo nosso caráter. De quem são os pensamentos que estamos revelando? Ao revelarmos os pensamentos de Jesus, isso se torna o nosso caráter. Aceitar Jesus em nossos corações e revelar seu caráter é justificação pela fé. Jesus nunca foi derrotado por Satanás. Pois Jesus disse: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. E ele nada tem em mim. João 14:30. Não havia nada em Jesus que correspondesse às solicitações de Satanás. Jesus não consentia em pecar. Nem mesmo em um pensamento ele poderia sucumbir à tentação. E nós também podemos ser assim. A vida de Cristo estava unida à divindade. Não importa o que Satanás pudesse pensar, Cristo não teve qualquer reação a isso. Jesus não sucumbiu à tentação em um único pensamento sequer. Ele não consentia em pecar. Portanto, podemos fazer o mesmo. A única maneira de rejeitar o pensamento de Satanás é invocar Jesus constantemente. Quando está chovendo, se você ficar com um guarda-chuva, não se molhará, mas se abrir e fechar o guarda-chuva, se molhará. Se permanecermos atrás deste muro que é Jesus, seremos protegidos dos ataques de Satanás. No entanto, se abaixarmos e levantarmos esse muro, não seremos capazes de rejeitar os pensamentos de Satanás. Agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, Satanás está constantemente colocando pensamentos distrativos em sua mente, como: o que ele está dizendo? E será que é isso mesmo? No entanto, se você se concentrar nas palavras e orar: Jesus, por favor, me proteja, esses pensamentos distrativos desaparecerão e você conseguirá se concentrar. Jesus não consentiu com o pecado e nós podemos fazer o mesmo. A vida de Cristo estava unida à divindade. Jesus aceitou apenas os pensamentos que lhe foram dados por Deus. É isso que significa ser um com a divindade. Se também aceitarmos apenas os pensamentos de Deus, podemos nos tornar um com Deus. Este é o segredo.
O Espírito Santo sempre esteve no coração de Jesus. E o fato de Jesus sempre escolher as palavras do Deus Espírito Santo é o que significa a frase: "O Espírito Santo habita em nós". Jesus se preparou para a batalha pela habitação do Espírito Santo. E ele veio para que pudéssemos nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos conectados a Cristo pela fé, o pecado não pode ter autoridade sobre nós. Deus busca a mão da fé em nós e a guia para que compreendamos a divindade de Cristo, para que possamos alcançar a perfeição do caráter. Quando dois pensamentos entram em nossas mentes, se aceitarmos os pensamentos de Jesus e rejeitarmos os de Satanás, seremos capazes de nos alinhar com o caráter de Deus. O que é fé? Aceitar Jesus em nossos corações, isto é fé. Se nos tornarmos um com Deus pela fé, o pecado não nos dominará. Deus é perfeito. O que acontecerá conosco se permitirmos que os pensamentos perfeitos de Deus entrem em nossos corações? Nos tornaremos pessoas perfeitas. O pensamento de que devemos nos tornar boas pessoas, de que devemos guardar a lei e ser perfeitos porque não pecamos, vem de Satanás. Aceitar Deus e Jesus Cristo em nossos corações é que significa tornar-nos perfeitos. Isso se chama santificação. O livro de Hebreus diz o seguinte: Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele foi tentado em tudo, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando um mau pensamento lhe veio à mente, Cristo não pecou porque clamou a Deus no céu e rejeitou as tentações de Satanás. Portanto, nós também podemos fazer o mesmo que Jesus fez. A ideia de se submeter ao poder do tentador era completamente estranha a Cristo. Satanás encontra um ponto de apoio no coração humano. Quando um desejo pecaminoso é nutrido, ele o usa para exercer seu poder de tentação. Cristo está dizendo que nunca se submeteu ao poder do tentador. Não importa quantos pensamentos lhe viessem à mente, Jesus continuou a manter os olhos fixos em Deus. Ele nunca se submeteu a um único pecado. Satanás dirá sobre uma pessoa: Deus, vamos testar se esta pessoa crê em mim ou em ti. E então plantará um pensamento perturbador nessa pessoa. Se essa pessoa repete esse pensamento em sua cabeça uma vez, duas vezes, e mantém esse pensamento em seu coração, então Satanás dirá: Deus, essa pessoa me pertence. Se alguém me traz um presente ou algo assim, um suborno, eu tenho que devolvê-lo. Imediatamente digo: Ah, eu não preciso disso. E o devolvo. Então não se pode dizer que essa pessoa me deu um suborno. É porque eu devolvi o suborno, eu não pequei.
Se nos apegarmos aos pensamentos plantados por Satanás por muito tempo, é o mesmo que cometer um pecado. Se você guardar o suborno, sabendo que tem que devolvê-lo, será visto como se você o tivesse aceitado. Se você faz algo impuro e repugnante, sabendo que não deveria fazê-lo, sim o faz, Satanás está dizendo: Você é meu servo. No livro de Jeremias 4,14 diz: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Cortar esse mal assim que ele entra é a maneira de evitar o pecado. As pessoas falam o que está em seus corações. Disse que ninguém que aceitou a Deus e venceu o pecado permanecerá em silêncio. Quanto à quantidade de mensagens que devemos espalhar, se diz: assim como as cataratas do Niágara não podem ser detidas, nada pode impedir que o testemunho do Senhor seja dado àqueles que se revestiram de Cristo. Se experimentei o amor de Deus, não posso deixar de compartilhá-lo. Os Salmos dizem o seguinte: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Deus fez por mim. Salmo 66, 16. Este é o verdadeiro evangelismo. Um bom homem tira o bem do tesouro do seu bom coração. Lucas 6, 45 diz: do mau tesouro do homem mau procedem coisas más. Do que está cheio o coração, a boca fala. Pensar coisas boas repetidamente significa acumular coisas boas em um depósito. Mesmo que tentemos parar de pensar nos pensamentos que Satanás nos dá e parar de jogar o seu jogo, é impossível para nós, humanos, fazê-lo. É tão impossível porque a natureza humana está tão acostumada às coisas mundanas que é impossível voltar esses pensamentos para Deus. Eles serviram aos seus desejos por tanto tempo que é natural que seus pensamentos sejam poluídos e suas imaginações depravadas. Induzir em seus corações a imagem do que é puro e santo é tão impossível quanto fazer as águas das cataratas do Niágara correrem para trás. Todo cristão deve aprender a controlar suas paixões e ser governado por princípios. A menos que faça isso, não é digno de se chamar cristão. O princípio é o ser controlado. Ser controlado escolhendo entre dois pensamentos que lhe vierem à mente. Você deve abandonar os pensamentos de Satanás e escolher os de Deus. Isso não é algo fácil de fazer. Portanto, aqueles que passarem por esse treinamento serão salvos. Mas quantas pessoas fazem isso? Jesus falou aos anjos sobre como ele se colocou entre a ira de seu Pai e a humanidade pecadora, e quão poucos o aceitariam como o Filho de Deus, embora ele próprio suportasse a iniquidade e o ridículo. Deus disse ao anjo que há pouquíssimas pessoas que aceitarão a Deus e serão salvas. Isso porque é difícil abandonar o pensamento de Satanás e escolher o de Deus. Somos justificados pela fé. Uma alma que entende esta palavra jamais pode se tornar complacente. Não temos nada do que nos orgulhar. A obra do Espírito Santo é o poder para moldar em nós um caráter piedoso.
Cometemos um grande erro quando pensamos que podemos moldar nossas próprias experiências. Você nunca, jamais, poderá vencer a tentação sozinho. A razão pela qual não nos tornamos autossatisfeitos é que não podemos criar os nossos próprios pensamentos. E não podemos criar ideias. E aqueles que entendem isso reconhecem que não fizeram isso por seu próprio poder. É um grande erro acreditar que podemos fazer o bem e o mal. É impossível decidir e alcançar a vitória sozinhos. Aqueles que verdadeiramente experimentam o perdão são aqueles que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. As pessoas costumam dizer: Deus, me desculpe, por favor, me perdoe, sobre os pecados que cometeram. Mas se pecarem novamente no dia seguinte, não se pode dizer que foram perdoados. Receber verdadeiramente o perdão significa confessar os próprios pecados e não os repetir. Parar de pecar significa ser perdoado dos próprios pecados. Um homem trai a sua esposa. Ele diz a ela: Sinto muito, fiz algo muito errado. Por favor, me perdoe. Para o perdoar, ela diz para ele terminar com o caso. Se ele o fizer, será perdoado. Se o marido continuar ligando e saindo com a outra mulher, o problema não será solucionado mesmo se desculpando. Se o marido não terminar o relacionamento extraconjugal corretamente, a esposa não será capaz de perdoá-lo. Portanto, quando confessamos nossos pecados a Deus, Ele está dizendo: Eu o perdoarei. Portanto, levante-se do seu pecado e venha a mim. Ele está dizendo: Abandone os pensamentos de Satanás e venha a mim. Quando você vier a mim, receberá perdão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Separar-se é realmente receber o perdão dos pecados. Nós também devemos ser perfeitos em nosso reino. Como Jesus se tornou perfeito? Jesus sempre pensou em Deus e foi capaz de se desligar completamente do pecado. Isso foi perfeição. Portanto, diz que nós também devemos ser perfeitos em nosso próprio reino. Quando dois pensamentos entram em nossas mentes, se escolhermos Deus, podemos lutar contra o pecado e vencer. Isso é para que possamos ser perfeitos em nosso próprio reino. Repetindo esse processo e crescendo, continuaremos a crescer mesmo quando chegarmos ao céu. A perfeição aos 5 anos e a perfeição aos 60 anos são alcançadas dentro de nosso próprio reino. Isto é o que Pedro escreveu em sua carta. Cresçam em Cristo. O caráter de Deus entra em nós e nos faz crescer pouco a pouco. Abandonar o ego e unir-se a Deus é justiça pela fé, que significa perfeição. Se Deus está em nossos corações,
continuaremos a crescer pouco a pouco, até que ele retorne. Isto é o que a carta aos Filipenses diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Esta é a videira. Se o ramo permanecer preso à videira, dará fruto. Mas se o ramo se separar dessa forma, não dará fruto. Um ramo não pode dar fruto a menos que permaneça preso à videira. Se aceitarmos a Deus continuamente, nosso caráter se tornará mais semelhante ao dele. Jesus também confiou em Deus e foi vitorioso. Da mesma forma, se nos confiarmos a Deus, também podemos lutar contra o pecado e vencer. Para recebermos o céu, precisamos lutar contra Satanás e vencer. Se formos derrotados pelo pecado, não podemos ir para o céu. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21:7. Para herdar o reino dos céus, é preciso ser vitorioso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:12 e 13. A todos quantos o recebem, isto é, aos que creem em seu nome, ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos receber Jesus em nossos corações. Se não o fizermos, nunca nos tornaremos filhos de Deus. A todos quantos o recebem, isto é, aos que creem em seu nome, recebe o poder de Deus. Nascer de Deus significa que, quando esses dois pensamentos entram em jogo, a pessoa escolhe Deus. Escolher Deus significa que alguém é filho de Deus e nasce em Deus. A vida do cristão é uma batalha. A vida de Cristo também foi uma batalha diária consigo mesmo. Precisamos também seguir em frente. Este campo de batalha está no coração. A vida cristã é uma luta, uma marcha. Mas a vitória não pode ser conquistada pela força humana. O campo de batalha está no coração. Nossa batalha, a batalha mais feroz que os humanos devem travar, é nos submeter à vontade de Deus. Entregar nossos corações à soberania do amor. A velha natureza de carne e osso não pode herdar o reino de Deus. Devemos abandonar nossas tendências inatas e velhos hábitos. Se fizermos isso completamente, seremos completamente transformados como pessoas. Voltem para Deus. Isso é o que significa retornar a Deus, como está escrito no livro de Isaías. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7. Abandone seus maus hábitos e maus pensamentos, e você encontrará misericórdia. Retornar a Deus e derrotar Satanás significa abandonar os pensamentos que ele lhe dá. A vida de Cristo não se tratava de corrigir o velho,
mas de abandoná-lo completamente. A vida cristã não é uma questão de corrigir ou mudar o velho, mas uma mudança de natureza. Há uma morte para o eu e o pecado, e uma vida inteiramente nova. Essa mudança só pode ser realizada pela ação eficaz do Espírito Santo. O eu é a nossa essência. Quando nos livramos do eu e do pecado, nossa verdadeira natureza, nossa essência, é transformada. Essa transformação só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Disse que isso só acontece quando o Espírito Santo habita em nossos corações. Quando dois pensamentos entram em nossas mentes e escolhemos os pensamentos de Deus, somos libertos do pecado pela obediência a Deus. Mas graças a Deus, porque vocês que eram servos do pecado, mas pela obediência sincera ao ensino a que foram entregues, foram libertados do pecado e feitos servos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. Justiça significa tornar-se servo de Jesus. Devemos, de fato, colocar em prática e vivenciar em nossas próprias vidas o que aprendemos aqui. Simplesmente ouvir e esquecer não passa de mera meditação. As pessoas simplesmente ouvem, apenas ouvem as palavras de Jesus como música, sem obedecer. Todos aqui devem colocar em prática e vivenciar o que ouviram aqui, e continuar a fazê-lo todos os dias, até o dia da nossa morte. A carta aos Coríntios afirma: examinai-vos a vós mesmos para ver se tendes fé. Examinai-vos a vós mesmos. Não compreendeis que Jesus Cristo está em vós? Se não compreendeis, sois rejeitados como falsos. 2 Coríntios 13, 5. Se você não tem certeza se Jesus está em seu coração, ou se você se pergunta como Jesus pode estar presente em mim, isso significa que Jesus não está em nossos corações. Podemos dizer se comemos pimentas picantes ou doces, certo? Da mesma forma, podemos saber com certeza se Deus está em nossos corações ou não. Quando Jesus está em nossos corações, recebemos paz, a paz divina. E quando nossos corações são gentis, o amor nasce, a alegria nasce, a liberdade. Se essas coisas não estão em nossos corações e estamos presos à ansiedade ou nos sentimos vazios, podemos entender que estamos distantes de Deus, separados dele. Escolher Deus dentre esses dois pensamentos significa que Jesus está presente em nossos corações. Quando descartamos os pensamentos de Satanás e escolhemos os pensamentos de Deus, podemos dizer que Deus está presente em nossos corações. A voz de Deus não é como escutar a voz de alguém a falar através de um rádio, algo como: Deus falou comigo daquele jeito, ou Ele me disse para fazer aquilo. Quando Deus fala conosco, os seus pensamentos entram em nossos corações. Satanás não sussurra para você em seu ouvido: jogue videogame. Mas sim, ele põe em nossos corações o pensamento de querer jogar videogame. É isso que significa Satanás falar conosco. No entanto, se você ficar mentalmente doente, sofrer de alucinações, escutar vozes ou sofrer de esquizofrenia, você pode realmente ouvir a voz de Satanás e vê-lo também. Mesmo em momentos como estes, a única esperança de alívio da doença é invocar Jesus. Se você fizer isso, as alucinações e as coisas estranhas que você vê ou ouve desaparecerão.
Se você invocar a Deus, será curado. Se minhas palavras permanecem em vós. Essas palavras mostram que essa habitação de Cristo em nós não é uma experiência inteiramente mística, sobrenatural ou incompreensível. Recebemos Cristo ao aceitar suas palavras. Quando nos alimentamos de suas palavras, elas iluminam o coração. Minhas palavras permanecem em você. Se você tem as minhas palavras em seu coração, escolhê-las e obedecê-las não é uma tarefa divina e impossível. Embora isso não signifique que não haja verdade nisso. Ao aceitar as palavras de Cristo, ao aceitar as palavras da Bíblia, estamos aceitando a Cristo. Comer a palavra de Deus significa tomar a decisão de obedecer à palavra de Deus. Essa decisão, essa determinação de aceitar a palavra de Deus, é chamada de comer a palavra de Jesus. E quando, pelo poder capacitador do céu, fazemos a escolha inteligente de obedecer a essa palavra e nos submetermos absolutamente a ela, Cristo, a esperança da glória, é formado em nós. 1 Coríntios 1, 27. Além disso, para que essa experiência continue, precisamos fazer da palavra o nosso pão de cada dia. Quando comemos a palavra e a aceitamos, ela transforma nossos corações. Devemos comer a palavra todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, devo escolher Jesus. Quando leio a Bíblia e entendo sua palavra, Deus fala comigo diretamente e eu decido aceitá-la. Isso também pode ser descrito como comer a palavra de Deus. Para aceitar a palavra de Deus, preciso deixar de lado meu ego. Se eu puder fazer isso todos os dias, receberei a salvação. Espero que todos tenham essa experiência. Oremos. Pai que estás nos céus, aprendemos que a primeira coisa que precisamos aprender para nos tornarmos cristãos é abrir mão do nosso ego. Que possamos retornar à nossa vida diária e colocar em prática o que aprendemos. Repetindo essa experiência todos os dias, que possamos abrir mão do nosso ego todos os dias, nos aproximar de Ti todos os dias e nos tornar mais semelhantes a Ti. E, por favor, guia-nos para que possamos Te encontrar quando retornares. Protege-nos para que nunca nos esqueçamos deste tempo precioso. Oramos em nome de Jesus. Amém.